Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês e já vamos para a nossa aula de número 34 da unidade 2. Então já vimos muita coisa até aqui, certo? Vimos toda a parte eletrostática, eletricidade, começamos a ver magnetismo. Na aula passada com o professor Décio, vocês viram a primeira parte do campo magnético, certo? E hoje nós vamos continuar vendo sobre eletromagnetismo, então se liga lá, olha só. Na nossa aula, nós vamos ver, pessoal, a segunda parte aí do magnetismo, campo magnético, certo? Bom, como eu sempre falei para vocês, quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, o que gera, pessoal? Exatamente, campo magnético, ok? E se um campo magnético oscila perto de um condutor, a gente induz uma corrente elétrica, tá bom? Então, quando esse condutor é percorrido por corrente, a gente tem o campo magnético. E esse condutor, ele pode ser de várias formas, certo? Pode ser um fio longo retilíneo, pode ser uma espira, pode ser uma bobina chata, pode ser uma solenoide, certo? E pela regrinha da mão direita envolvente, a gente consegue saber, pelo sentido da corrente, como vai ser formado o campo ao redor desse condutor. Então, hoje nós vamos ver campo magnético devido a um fio condutor retilíneo, uma espira, bobina chata e uma solenoide, tá, pessoal? Então, vendo aquele princípio, quando a corrente atravessa ali um condutor, certo? A gente tem campo magnético gerado em volta. Então, quando o fio ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera ao redor, como eu falei para vocês, campo magnético, ok? Cujas linhas de campo são circunferências concêntricas, pertencentes ao plano perpendicular, certo? Então, se o fio está aqui, o plano perpendicular, como vocês podem ver na figura, forma 90 graus, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, ó. Tá passando corrente, a gente vai ter ali, ao redor desse condutor, um campo magnético, belezinha? E aqui, só para nós vermos, né, o vetor indução magnética, a gente coloca ali uma bússolazinha, como vocês podem ver, só para a gente saber, lembrando que esse vetor campo magnético, ele é tangencial, né, pessoal, as linhas de campo, belezinha? Então, esse aqui é o nosso princípio que nós já tínhamos falado aí em aulas passadas. E pela regra da mão direita envolvente, nós podemos ver o sentido desse campo magnético, ok? Coloca-se, como a gente viu, ó, o polegar direito no fio, certo? E os dedinhos vão ser as nossas linhas. Então, se a corrente tá assim, o teu campo ele tá fazendo o quê, ó? Colocar a mãozinha aqui, ó, tá aqui a corrente, o teu campo ele tá assim, ele tá saindo aqui e ele tá entrando aqui. Professora, se fosse o contrário, ó, tá aqui a corrente, ó o que tá acontecendo, já seria trocado, ele tá saindo desse lado e entrando desse. Então, pela regra da mão direita, nós vamos conseguir descobrir como vai ser esse campo aqui, certo? Quando é o fio condutor, tu pega aqui no fio e você consegue fazer isso. Belezinha, pessoal? E aqui, só pra gente ver, olha só. Ok? Nossa regra da mão direita aí envolvente, tá bom? Então vamos começar a ver alguns casos. O nosso primeiro caso aí é o fio perpendicular ao plano do papel, com uma corrente saindo desse plano. Como assim, professora? Ó, tu pega uma folha de caderno, pode ser uma folha de papel sulfite, aí tu pega um lápis e enfia bem no meio, certo? Então a folha vai estar aqui e o lápis vai estar bem no meio. Pronto, essa é a nossa situação. Agora imagina que você tem a folha aqui, o lápis está assim, e você vire e olhe desse jeito aqui. O que que você vai ver? Ó, tá aqui minha folha de papel, eu vou colocar o lápis e eu vou olhar desse jeito, ó. Tá vendo? A corrente tá o quê? Saindo. É esse desenho, pessoal, que tá aqui. A corrente tá saindo e as linhas, olha só como vocês podem ver, elas estão nesse sentido, porque pela regra da mão direita, olha só, tá vendo aqui o meu lápis? Eu vou segurar aqui, agora eu vou olhar para mim, ó, tá saindo, tá vendo? Tá saindo aqui e tá aqui, olha só, as minhas linhas de campo no sentido que vocês estão vendo no desenho. Esse é o nosso primeiro caso. E fio perpendicular ao plano do papel com a corrente entrando, tá bom? Lembra qual é a diferença de entrando e saindo do plano? Aqui, como a gente pode ver, ó, entrando é como se fosse uma flechinha, você vê uma ponta, certo?
Saindo é como você olhasse para trás da flecha, aí você vê tipo aquele xizinho da flecha, certo? Então aqui, olha só, tá entrando e aqui tá saindo. Aqui é o contrário, ó, tá aqui a tua folha de papel sulfite, certo? Em vez de tu pegar e espetar o lápis assim, agora você vai espetar o lápis assim, certo? Então o lápis espetando assim é o primeiro caso. O lápis espetando assim é o nosso segundo caso. Bolinha para quem está saindo e xizinho para quem está o quê? Entrando. Nesse caso vai ser o que eu falei para vocês, ó. Se está fazendo aqui, ó o que acontece com as nossas linhas, ó. Ó, a mão se liga na mágica. Certo, pessoal? Então pela mão direita você consegue ver isso daqui. É só você saber se a tua corrente está entrando ou se ela está saindo. E para isso você vai olhar o desenho. Então é só lembrar, bolinha, xizinho, certo? Ou no desenho anterior, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Mas nas nossas questões é mais comum vir essa representação de bolinha e xizinho. Belezinha? Saindo, entrando. Fechado, pessoal? Então, isso é o quê? Lembrando que isso é um fio, tá? Isso é um fio que a gente está considerando. Certo, pessoal? Então, aqui a gente viu, ó, tá aqui saindo, aí a gente virou o plano, saindo, certo? Aí aqui, ó, entrando, a gente virou o plano aqui, entrando. É por isso que você não vê o fio, você só vê o quê? Uma bolinha e um xizinho. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui a folha, tá aqui o lápis. Agora a gente vai olhar assim, beleza? O plano tá aqui, a gente vai olhar dessa forma, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá aí o nosso fio, beleza? Ele vai ser percorrido por uma corrente, tá? Então aí tá o fio estendido no plano do papel, certo? Ó, ele tá sendo percorrido por uma corrente. Então o que vai acontecer? Aqui, ó, vamos pegar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, vou ficar bem no meio do fio aqui, que bonitinho, ó, tô aqui no meio do fio, certo? Então, pessoal, se o fio tá aqui, esse lado aqui, se você for pegar, ó, tá saindo, que é esse lado que a gente tá mostrando aqui. E no outro, professora, ó, olha aí, ó, saindo de um lado, certo? Ó, vocês podem ver, ele tá saindo do lado e tá entrando do outro, saindo do lado, entrando do outro. Pela regra da mão direita, você consegue ver isso daí, tá bom? Saindo, entrando, belezinha? Ó, vê o sentido da corrente, tá, pessoal? Você não vai pegar o polegar e colocar de qualquer jeito, não. Belezinha? E aqui, ó, vamos colocar aí o nosso fiozinho, tá? Agora a gente vai fazer o fio estendido no plano do papel. Vou mostrar para vocês de uma outra representação. Aqui é com todas as gradezinhas. Como é que viria numa questão? Ó, ele viria assim. Qual é a representação simbólica por entrando por saído? Ah, professor, é pontinho e xizinho. Como é que isso vem numa questão? Geralmente vem representado assim, pessoal, ó, um círculozinho com pontinho ou um círculozinho com xizinho, belezinha? E o Bzinho aqui, ó, com a setinha em cima, porque campo magnético ele é vetorial, fechado? Então, este desenho é o mesmo que o anterior, mas com a representação que geralmente vem nos exercícios, fechado? Então, para você saber, é só você pegar o fio, ó, se a corrente faz isso aqui é saindo, só tua mão sai, deixa eu ficar para cá, fica melhor, saindo, e aqui é o que? Entrando. Se fosse o contrário, ele ia sair desse lado e entrar desse, certo? Então, ó, ponta do dedo, certo, pessoal? Fechado? Essa é a nossa regrinha da mão direita, belezinha? Olha só, o que vai entrar aqui também? A gente até falou um pouquinho da lei de Ampere. A lei de Ampere é a lei para a corrente elétrica, não é isso? Ela fala o quê? Ah, ela fala da quantidade de carga dividido pelo tempo, não é isso? Então, tu tem a corrente elétrica, belezinha? E a lei de Ampere nos permite determinar o módulo do campo magnético. Essa lei de Ampere aqui é aquela que está dentro lá das equações de Maxwell, né, que nós até falamos aqui uma vez, tá? Então, ela vai permitir determinar esse vetor campo magnético e ela nos diz, pessoal, que o vetor campo magnético é tangente. Lembra que eu falei para vocês? A gente colocou umas bússolazinhas e nós vimos o quê? Que é tangente às linhas e o sentido é sempre o norte da agulha, não foi isso? Ok? E assim, pessoal, a tangente às linhas do campo magnético será a direção dele. Lembrando, pessoal, direção tangente, certo? Horizontal, vertical, ângulos. Geralmente, quando falo um ângulo, é tudo direção. Agora, direita e esquerda, para cima, para baixo, são sem
sentidos, tá bom? E o sentido do nosso vetor é o norte da agulha e a direção é tangente às linhas. Fechado? Entendido isso? E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tá aí as nossas linhas de campo pela regra da mão direita, beleza? O que vai acontecer? Se você pegar do fio a qualquer ponto dessas linhas, o vetor campo ele vai ser o quê, ó? Tangente. Vocês estão vendo, pessoal, que tem uma distância que a gente está chamando de R? Ah, professora, pode ser o raio, já que são círculos? Eu posso chamar essa distância de raio? Pode. Tá bom? E aqui, pessoal, a gente vê a relação do seguinte. Tá vendo que o pontinho do campo foi colocado mais afastado? Essa distância, ela diz alguma coisa? Diz. Ou seja, quanto mais afastado o ponto do vetor que eu estou calculando, menor será a intensidade deste campo magnético. Então, quanto mais próximo ao fio, maior a intensidade desse campo magnético. Entendido isso? Fechado? Belezinha? E a gente vai ver a formulazinha que prova isso daí. Olha só, o campo magnético, ele é diretamente proporcional, ou seja, o que está na parte de cima, que é diretamente proporcional ao nossa constante, no caso, né, que é um coeficiente, uma constante de permeabilidade magnética no vácuo, já que é constante, sempre vai ser esse valor, certo? Também, pessoal, é diretamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a corrente, maior o valor do campo, certo? E é inversamente proporcional ao quê? A 2π vezes o raio. Ou seja, quanto maior a distância do ponto que você coloca para calcular esse campo magnético, menos intenso vai ser esse campo. Ou seja, aumentou a distância, diminui o valor do campo. Fechado? E essa formulazinha aí, se você tiver um fio retilíneo, você pode estar utilizando para calcular o campo. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui o R como sendo a nossa distância, tá? Olha só como está escrito aí. A nossa constante é 4π vezes 10 elevado a 7, né? Menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Lembrando, pessoal, que a constante ela vem com todas as unidades do seu exercício. Tá com dúvida na unidade? Olha para a constante. Tesla, campo magnético, metro, distância, corrente, amperes. E você pode ver que essas grandezas que eu acabei de falar para vocês estão carregando a unidade da constante, que são as nossas unidades aí no SI. Fechado? Então tá com dúvida? Olha para a constante que lá tem as unidades. Aí você vê no exercício se as unidades estão parecidas. Se não tiver, você transforma, aí você calcula. Belezinha? Então, fique atento nisso daí. Beleza? Então não foi nossa primeira formulazinha. Olha só. Pessoal, só um exemplo aqui. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, ou seja, o valor dela não muda com o passar do tempo, que cria um campo magnético em torno do fio. Podemos afirmar que esse campo, pessoal, lembrando que a gente acabou, deixa eu voltar aqui, de ver a fórmula. Este campo, ele é diretamente proporcional à corrente que percorre o fio e inversamente proporcional à distância. Tá certo? Que você está considerando o ponto para calcular o campo magnético. Então, vamos ver quais são as nossas alternativas, jovens. Ó, ele pergunta aqui se tem o mesmo sentido da corrente, se é uniforme, se é paralelo ao fio, se aponta para o fio, diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta, não é isso? Então, nós vimos o quê? Que é inversamente proporcional à distância. Então, este valor deste campo, ele vai diminuir conforme você aumenta a distância que você vai calcular esse campo. Belezinha? Então, isso a gente pode o quê, pessoal? Afirmar, beleza? Então, vai ser as linhazinhas paralelas, tá? A gente tá aqui, tem o mesmo sentido, né, pessoal? Então, pela regrinha, a gente pode dar uma olhada nisso daí. Belezinha? E esse aqui é uma aplicaçãozinha com a fórmula, tá bom? Agora a gente viu no fio. Vamos mudar aí o nosso condutor, a gente vai para a espira. O que é espira? Imagine que você pega o fio, gente, e faça um círculo. Um bambolê feito de fio, por exemplo. Não é só uma volta? Se é só uma volta, é uma espira, tá? Não é espirra, não esfirra, né, gente? É uma espira, tá certo? Então, olha só.
Motores elétricos, transformadores, eletroímãs e outros equipamentos eletrônicos são dispositivos que utilizam uma bobina de fios enrolado, que cria um campo magnético com determinada finalidade, tá? Uma bobina é formada por várias espiras. Então, imagine que tu fez uma torre de bambolês. Então, ali tu tem uma bobina, tá certo? A gente vai estudar aqui por enquanto, o campo formado por uma espirazinha, tá bom, pessoal? Então, lá do fio, vocês viram, né? Agora a gente vai ver da nossa espira aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês, tá? A gente vai pegar a mesma coisa, lembra da folha de papel? A gente vai pegar a folha de papel, em vez de eu colocar um fio, imagine que eu vou colocar o bambolê nessa folha de papel, tá? Ou um anelzinho, tá bom? Pá, você enfiou lá na folha de papel. Então, o que vai acontecer? Professora, eu vou poder usar a regra da mão direita para determinar esse campo? Com certeza, meu jovem. A regra da mão direita você vai usar para tudo, certo? Que é percorrido por corrente elétrica. Fechado? Então, olha só. A gente tem aqui o seguinte. A gente considerou uma espira circular, como vocês estão vendo aqui. O centro é O, que é bem na origem aqui, belezinha? Por onde passa uma corrente elétrica. Observe que em torno do condutor se estabelece, gente, um campo magnético, como observado na figura abaixo. Ué, professora, como assim? Ó, vocês estão vendo o sentido dessa corrente? Do positivo para o negativo? Então, ela está vindo aqui, ela está percorrendo assim. Então, pela regra da mão direita, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu bambolê, certo? Vai pegar e vai fazer, gente, o mesmo sentido que está percorrendo. Se está percorrendo assim, então olha só o que está acontecendo, ó, está passando em volta da espira, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Nesse caso, como está daqui para cá, vocês estão vendo, ó, os círculozinhos formados? Então vai formar aqui e vai formar aqui. Pronto, tu tem o campo magnético na espira, tá, pessoal? Tá, professora, lá no papel eu vi o que entra e o que sai, certo? E numa espira, como é que a gente observa esses polos aí? Olha só, note, pessoal, tá vendo a mãozinha onde é que tá aqui? Quando a mãozinha faz assim, como tá mostrado aqui, ó, ela faz isso aqui, como tá mostrado. A gente tem que a espira tem dois polos. Por que é isso, gente? Um campo magnético. Se está sendo formado um campo magnético, eu vou ter dois polos. Fechado? Entendido isso? Então, a espira aqui vai ter, nesse caso aqui, dois polos, tá? O lado B entra, é o polo sul, e o outro é o norte. Então, vai ser o que sai, tá? Então, para o observador 1, lembrando, ó, vamos ver quem é um. Um esse que está na pontinha, o 2 é esse aqui, certo? Ó, se liga no sentido dessa corrente aí, pessoal. Então, para o observador 1, ó, eu vou colocar aí na tela para vocês lerem melhor, tá? Que aqui tá pequenininho. Vamos para o quadro só para a gente dar uma olhadinha. Ó, pessoal, olha só, aí vocês podem ver aqui, não é? Observador 1 tá desse lado aqui, o 2 está de lá. Tá vendo a mão? Então, quer dizer que a corrente vai percorrer nesse sentido que está mostrando. Nesse caso, para o 1, vai estar o quê? Vai estar saindo pela face que está voltada para ela. Portanto, a gente caracteriza como polo norte. Professor, e se a mãozinha estivesse do outro lado? Aí o que ia acontecer ia ser o contrário. Para o observador 2 estaria saindo, então seria polo norte, tá? Nesse caso da figura aí, então para o 2 vai ser o quê? Entram pela face que está voltada para ele, então fica caracterizada como polo sul, certo? Então se está saindo norte, se está entrando sul. Fechado, pessoal? Entendido isso? Belezinha? E aqui, olha só, o sentido dado pela regra da mão direita, ó. Como vocês podem ver, nessa figura aqui, a mão está perto do observador 2. Nessa outra figura aqui, tá vendo? Ó, ficaria perto do observador 1. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar anteriormente, a corrente estaria sido percorrida de onde está o observador 2 para o 1. Já nesse outro desenho, seria o quê? Ao contrário. Então, pela regra da mão direita, vocês estão vendo ali a setinha, gente, pessoal, que está acontecendo com ela, né? Então, olha lá, para que sentido está saindo aquela setinha ali, belezinha? E pela regra da mão direita envolvente, o nosso aqui, ó, polegar direito aponta para o sentido da corrente e ao agarrar a mesma espira, agora sim está parecendo um bambolê, né? E os outros dedos unidos serão o sentido do vetor campo magnético, beleza? E nesse caso aqui, ó, direção perpendicular ao plano da espira. Eu vou pegar isso daqui que está aqui no desenho,
tá? E eu vou fazer a representação, como é que ficaria, tá bom, pessoal? Se fosse uma questão, tá bom? Ó, se você tá vendo a corrente sendo percorrida dessa forma, que a gente fala que é no sentido, né? Olha só, qual é o sentido que tá ali? Dá uma olhadinha. A gente tem, existe sentido horário, certo? E existe sentido anti-horário. Ah, professora, ali tá no horário. Como é que ficaria, pessoal? O desenho ficaria assim, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Fica o quê? Entrando. Então, se tu pega o teu bambolê e coloca ele no chão para olhar por cima, tu vai ver o quê? O campo ali, ó, tá entrando, certo? Se tá entrando, seria o quê? O Polo Sul. Agora, se for o contrário, olha só, no sentido anti-horário, tu vê o quê? Saindo. Então, corrente percorrendo a espira no sentido horário, tu tem a regra da mão direita envolvente, tu vai ver o vetor indução magnética entrando no plano da página. Sentido ali, pessoal, anti-horário, regra da mão direita envolvente, você verá o vetor indução magnética saindo do plano da página, certo? Entrando xizinho, saindo pontinho, belezinha? E como nós vimos aqui, olha só para o nosso observador, se você vê que está aqui, ó, nesse caso, saindo, vai ser o quê? Polo norte. Entrando, polo sul, certo? Saindo norte e entrando sul. Então aqui, ó, se tá, olha ali, ó, entrando e saindo, a gente vê como é que fica quem é o norte e quem é o sul. Belezinha? Fechado? Aí é só pra gente ver, coloquei no quadro para vocês verem que fica maiorzinho, tá, pessoal? Ok? Bom, aí a gente vai poder ver mais coisas também, ó. E para calcular? Para calcular, vocês podem ver que vai ser da mesma forma que dado lá no nosso fio. A gente tem que é diretamente proporcional à nossa constante, certo? De permeabilidade magnética no vácuo, que tem aquele valorzinho bonitinho de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro quadrado dividido por ampere. Vai ser também diretamente proporcional à nossa corrente elétrica e inversamente proporcional a 2R. O que difere essa fórmula da outra? Ah, professora, a outra tinha π. Essa não tem π. É só isso, tá? Uma com π, outra sem π. Belezinha? Então a gente tem aí, ó, lembrando que o campo magnético é em Tesla, certo? A corrente elétrica em ampere e o raio da nossa espira ali vai ser em metros, belezinha? E aqui é para a gente calcular o vetor indução magnética quando a gente tem o campo magnético devido a uma corrente que está percorrendo uma espira, tá? Então no fio longo retilíneo tem π e aqui é sem π. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, vamos ver um exemplozinho aqui que eu vou ler com vocês. Olha só. Lê as afirmativas a respeito do campo magnético gerado por uma espira circular, tá? O módulo campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. Vamos olhar para a fórmula aqui, pessoal. Onde é que está o raio? Está embaixo. Embaixo é denominador. Se o raio está embaixo e o vetor está aqui, é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a distância do ponto que você está calculando, certo? Menor vai ser a intensidade desse campo. Então aí é falsa, não é isso? Se a corrente elétrica aqui flui... deixa eu colocar a resposta aqui para vocês, espera aí. Aqui, pessoal, tinha colocado, tá? Apenas a 2 mais. Eu vou ler aqui de novo, belezinha? Então, a primeira é falsa, como eu tinha falado para vocês. Está aqui, ó. É diretamente inversamente proporcional. Como eu falei para vocês, direto à corrente, inverso ao raio. Então, nossa primeira vai ser falsa, beleza? Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior, porque é diretamente proporcional. E como vocês podem ver, em cima do I, o expoente é 1, certo? Então, seria o quê? Um primeiro grau, se tu dobra, o outro dobra. Se tu triplica, o outro triplica também. Se você reduz a metade, o outro reduz também. Então, aí é verdadeira. O sentido da corrente elétrica não interfere, gente, na direção e sentido do vetor? Interfere sim, regrinha da mão direita, certo? Tu pode entrar ou você pode sair. Você tem um polo norte, você tem um polo sul, que depende se está entrando ou se está saindo. Então essa daí é falsa e vai ficar a resposta que eu coloquei anteriormente, que é apenas a 2 correta, que é a letra C. Fechadinho? Beleza?
E o resultante? Professora, como assim? Campo magnético resultante. Imagina, pessoal, que você tem dois fios um do lado do outro, certo? Ou que você tem duas espiras, ou que você tenha duas alguma coisa. Você pode fazer um campo que resultante. O que resultante? Resulta de alguma coisa. Então, o campo magnético resultante é aquele campo único que resulta da soma dos outros campos, certo? Beleza? Então, quando você tem vários campos magnéticos aí, em uma determinada região haverá, na verdade, uma soma vetorial desses campos, tornando o ponto desejado o único campo resultante. É a mesma coisa que você faz com a força lá nas leis de Newton, por exemplo, né? Então, no cabo de guerra, se você tem 10 pessoas, cada pessoa puxa a corda lá com 50 newtons, o resultante vai ser a soma de todos aqueles 50 newtons ali, que vai dar uns 500, certo? Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, tu vai somar esses campos aí, belezinha? Bom, tá aqui, ó, imagine que você tem ali dois fios, você pode ver, tem um fiozinho deitado aqui, e você tem outro fio paralelo aqui, tá? E eles estão separados por uma certa distância. Então, você pode ver que tanto o fio 1 quanto o fio 2 são percorridos por uma corrente elétrica. Uma aqui no fio 1 e outra aqui no fio 2. Logo, eu vou ter campo magnético nesses dois fios. Eu posso escolher um ponto aqui no meio e calcular, por exemplo, o campo magnético resultante, certo? Em cima desse ponto, belezinha? E foi o que nós fizemos aí, ó. Tem um ponto P bem aqui. E em cima desse ponto eu posso calcular o campo magnético resultante, porque tu tem o campo gerado por um fio e o campo gerado por outro fio. Então, você vai ter o quê? Um resultante. Belezinha, pessoal? E aqui eles estão separados sobre uma certa distância. Ó, tá aí o fio de novo. Como é que eu faço isso? Primeiro, tu vai calcular um campo por vez, certo? E também vai depender da distância em que está esse ponto. Então, quando você vai calcular o primeiro campo, ó, lembra que é fio? Se é fio, tá aqui a nossa constante, a corrente, certo? E a gente tem o quê? 2πr, certo? Lembrando que R, esse primeiro, é a distância do primeiro fio ao ponto que você está considerando o valor desse campo. E o 2 é a mesma coisa, você vai pegar a corrente, você vai pegar, certo? Essa distância aí que separa o ponto, tá bom? Aí você vai calcular, tá? Aí você vai fazer lá o resultante. Belezinha, pessoal? Aqui, só para a gente representar também, ó, vou colocar aqui só para nós vermos, tá aqui a figura de novo, é a mesma figura, tá bom? Aqui, pessoal, o que acontece? Esse resultante, como a gente vai poder ver aqui, ele vai ser a multiplicação desses dois campos, tá? Então, se a gente for aí, ó, lembrando que resultante é aquilo que resulta, na verdade é aquilo que soma, aí você vai ter que ver o seguinte, você vai ter que ver o sentido desse campo. Aqui, a corrente, ela está percorrendo os dois no mesmo sentido. Pela regra da mão direita, a gente vai ter o seguinte, ó, se você pegar no fio aqui, ó, vou pegar o fio de cima, belezinha? Se você pegar o fio de cima, pessoal, aqui, o que vai acontecer? Peguei o fio, a corrente está indo assim, né? Ó, como vocês podem ver, a corrente está indo assim, tá? Se você pegar, o que vai acontecer, ó, tá aqui, o sentido da minha mão, vai fazer isso aqui, ó, certo? Depois vai fazer isso, então ele vai sair aqui em cima, entrar aqui embaixo. Agora, se você pegar o fio aqui de baixo, vai ser a mesma coisa, só que ele vai pegar o quê? Se o de baixo tá entrando, ele vai não interferir no campo do outro, o quê? Saindo, certo? Então, pela figura, a gente vai ter um entrando e um saindo, belezinha? Então, pela regra da mão direita, o B1, que é gerado no fio 1, vai estar saindo em P, e B2 vai estar o quê? Entrando, tá bom? Se um está saindo, pessoal, e o outro está entrando, o que isso interfere no nosso resultante? Professor, um entrando, um saído, são de sentidos diferentes. Quando você vai fazer resultante para duas coisas que estão em sentidos opostos, o que você tem que fazer? Subtrair. Então, você vai pegar o valor calculado primeiro e subtrair do segundo valor, belezinha? Tá? Ó, isso aqui que eu falei está escrito ali. E matematicamente a gente tem, olha só, vou colocar os desenhos para vocês verem aí. E matematicamente, ó, você tem isso daqui, beleza? Tá aqui, ó, vai ser um menos o outro, pessoal, tá vendo? Ó, o menuzinho bem aqui, tá bom?
Parece uma multiplicação, mas não é, tá? É o menos, beleza? Aqui você pode fazer o seguinte, tu tem duas opções. Ou você calcula um por vez, ou você leva a fórmula subtraindo. E o que você pode fazer? Pegar o que é igual e colocar em evidência e deixar o outro dentro do parênteses. Foi o que a gente fez aqui, ó. O mi0, né, mi0 e o nosso aqui 2π sempre vão ser iguais, tá? O mi0 é uma constante e o 2 é o 2 e o π é o π, certo? O que pode mudar aí, pessoal? Pode mudar o que ficou entre parênteses, que pode ser a intensidade da corrente e o valor da distância do ponto que você está considerando. Então, em vez de calcular um de cada vez, você também pode fazer dessa forma aqui, belezinha? E isso, ó, quando eu tenho duas correntes aqui, vocês podem ver, no mesmo sentido. Então, um vai estar saindo em relação ao outro e o outro vai estar entrando em relação ao outro, né? Como a gente pode ver pela regra aqui, tá? Belezinha? Esse é com dois fios. Eu posso pegar, por exemplo, um fio, certo? E uma espira, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem um fio e aqui tem uma espira. Vejam pelo desenho, pessoal, o sentido da corrente. Gente, primeiro tem que encontrar o sentido da corrente. Aí é que você coloca a mão, que é a regra da mão direita. Aí é que você estabelece se está entrando ou se está saindo. Então, pela regra da mão direita, nesse desenho, a gente vai ter o seguinte, ó. Tá aqui, a gente pegou bem na ponta da espira, então tem uma distância que separa aqui e tem a distância que é do raio da espira. Belezinha? Então, tá aí, ó. Para o condutor retilíneo, a gente vai usar uma fórmula, que é essa daqui, que é a mesma anterior. E para a espira, é parecida a fórmula. O que muda? Você pode ver que muda o π, não vai ter o π. Beleza? Bacaninha? E aqui, pessoal, pela nossa regrinha da mão direita, o que vai acontecer? O B1, que é devido ao fio, tá saindo em P, certo? Vai estar saindo em P, tá bom? A gente pode ver pela regra aqui, ó, ele realmente vai estar saindo, né, pessoal? Ele vai estar saindo, tá? E aqui, olha só, e B2 também vai estar saindo, belezinha? Porque também tá aqui, ó. Beleza, ó? Então, um vai estar para cá e o de cima também vai estar para cá. Estão no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, o que tu faz? Tu soma, meu jovem, tá? Tá no mesmo sentido, você vai somar, tá bom? A diferença aqui é que eu considero mais fácil você fazer um de cada vez e depois somar. Se você quiser fazer que nem o anterior e somar os dois antes de calcular a fórmula, aí você tem que ter cuidado, porque um tem π e o outro não tem π. Olha só, eu vou mostrar como é que ficaria se você somar as duas fórmulas antes de calcular. Belezinha? Ó, então você vai ter o B1, tá bom? Ó, tá somado ali bonitinho. Qual é a diferença? Cuidado, quem você vai colocar em evidência. Só tem um lado que tem π. Então, evidência vai ser o mi0 e o 2. O que não tem mi0 e 2, a gente colocou entre parênteses aqui, olha só. Ah, não gostou assim? Calcula separado, depois é só somar os valores. Quer calcular de uma vez só? Você lembra que tem que colocar em evidência o que tem nos dois, beleza? Entendido, pessoal? Aí a gente tem lá dois fios e aqui um fio, uma espira, e sempre usem a regra da mão direita para você determinar se vai somar ou se vai subtrair, porque a regra da mão direita vai te falar o sentido. Belezinha? Fechado? E quando você tem uma bobina chata, o que é uma bobina chata, pessoal? Uma bobina chata são algumas espiras, uma em cima da outra, como vocês podem ver ali. Então você tem um número de espiras específico, que você colocou uma em cima da outra, e você vai calcular esse campo aí, belezinha? Então tu tem o sentido da corrente, tá bom? Olha ali o sentido da corrente, como você pode ver, também assim, certo? Belezinha? E ali tu tem o teu campo, tá, pessoal? Então tá aqui. Isso aqui é o sentido da tua corrente, ó. Tá aqui o dedão. Isso aqui é o sentido da tua corrente. Olha só onde tá teu campo, ó. Tá no mesmo do que ele tá apontando aqui. Tá vendo? Ó, o campo ali. Belezinha? Essa é a nossa espira, né? Vamos dizer assim, bobina achatada, que são um conjunto de espiras. Se a espira tem polo, aí também vai ter? Vai ter. E a gente vai determinar aqui essa questão desse polo, tá? Se tu aproximar o ímã de uma bobina, verifique-se que o polo norte
daquele atrai o sul da bobina, repelindo o norte da mesma. Então aqui, olha só, vejam o sentido da nossa corrente, jovens. Olha só, tá vendo? Uma está no sentido horário e a outra está no sentido anti-horário. E isso determina, tá? O polo norte e o polo sul, da mesma forma que nós fizemos na espira. Belezinha? Bom, o que vai mudar então na formulazinha da nossa bobina, como vocês podem ver? Tá vendo, olha só, que lá anteriormente a gente pegava μ0, a corrente, 2 vezes o raio? É isso, certo? Como, pessoal, uma bobina chata é um certo número de espiras, aí tu coloca o número de espiras que tem, belezinha? Quanto maior esse número de espiras, mais intenso vai ser o teu campo magnético que você vai calcular, tá? Então tá aqui, ó, se tu tem 4 voltas, aí tu aumenta para 10 voltas, certo? Tu vai ter um campo magnético calculado de valor maior, belezinha? Vai continuar sendo diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância que você considera o ponto para encontrar, tá? E aqui só lembrando, colocando nome às nossas grandezas, B é o campo magnético em Tesla, tá? Aqui, o μ0 é a nossa constante de permeabilidade magnética, belezinha? A corrente é dada em amperes, ok? E o nosso raio da espira é dado em metros. Fechado, pessoal? Se a gente tem espira, tem bobina, a gente também tem uma solenoide. Vou colocar aqui, ó, N é o número de espiras. Vocês estão vendo que, por que é uma bobina achatada? O raio dela, em relação à espessura, a gente nem considera espessura. Agora, quando você vem para essa criança aqui que chama solenoide, como eu falei para vocês, tu tem que, gente, considerar o quê? O comprimento. Porque uma solenoide são muitas espiras. Uma bobina é pouquinho. Uma bobina são pouquinhas espiras. A solenoide são várias. Ou seja, a solenoide ela fica comprida. Aí você tem que considerar, certo? Essa distância aí, como fala aqui, ó. São enrolamento de fios, belezinha? Tu pode, por exemplo, imagina que você pega um lápis e você enrola fio até o final. Tem como você considerar só o raio do lápis e não considerar o comprimento? Tem que considerar o comprimento, certo? Então a solenoide, gente, é a mesma coisa. Você pega vários fios e enrola em torno de alguma coisa, beleza? Então aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria o campo através desse desenho, ó. Aqui a gente tem uma solenoide, olha só como é que fica formado o campo, tá vendo que fica formado em cada voltinha dela? Certo? Então vai ser representado dessa forma aqui, olha só, se eu colocar um plano de papel, como fica bonitinho. Como é que você faz para determinar? Regra da mão direita, corrente, campo. Então em cada uma, olha só, você vai ter vários, certo? Várias linhas ali formando, beleza, pessoal? E essas linhas, olha só, elas vão estar assim em torno da solenoide. Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês que fica melhor de observar, tá? Então aqui, ó, a solenoide ela vai se comportar como um ímã, belezinha? No qual o polo sul é o lado de onde entram as linhas de indução e o norte é de onde saem, da mesma maneira que a gente estava falando aí anteriormente. Olha só como é que fica aqui, pessoal, bem bonitinho, né? Essa é a nossa solenoide e a gente faz isso pela regra da mão direita, beleza? E aqui só pra gente ver também, ó, outro desenho. Ó, imagine que a pessoa pegou a solenoide com a mão, como tá mostrado aqui. Olha só como é que fica pela regra da mão direita, ó. A corrente, ela passa, ó, por dentro, né? E as linhas ficam assim. Olha só que fofinho, né? Que bonitinho mostrado aí. O que que muda do fio pra nossa espira? A gente viu que muda para nossa bobina chata, pouquinha coisa na fórmula, né? Como é que ficaria a solenoide? Tá vendo que aquele 2R a gente tirou, pessoal? A gente começou com 2πr, aí ficou com 2R, não é isso? Agora a gente tirou tudo. Vai ficar o quê? A nossa solenoide, ela é diretamente proporcional ali ao campo nela, ao número de espiras, constante de permeabilidade magnética, e ao comprimento, meu jovem. Então, olha só onde é que está o comprimento. Ninguém está vendo raio aqui, né? Então, é o comprimento dessa solenoide, porque ela é comprida realmente. Belezinha? Fechado?
Ó, e aqui a gente vai fazer mais um exemplozinho, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só colocar ali. Pronto, número de espiras aqui, beleza? Ó, vamos fazer mais um exemplozinho aqui. Marque a alternativa correta em respeito às características do campo magnético gerado por uma solenoide. Ó, solenoide. O campo magnético gerado por uma solenoide é inversamente proporcional ao número de espiras? Não, nem solenoide nem bobina, é o quê? Diretamente proporcional. O campo magnético gerado por uma solenoide é inversamente proporcional ao comprimento? Como nós vimos anteriormente, sim, inversamente proporcional ao comprimento. Logo, né, pessoal, as outras estão erradas e ele está falando aqui na C que as linhas de campo magnético de uma solenoide são circulares. Nós vimos que não, né, elas são bem compridinhas, beleza? E as linhas de campo magnético de um solenoide são perpendiculares ao sentido da corrente? Não, né, pessoal? Não forma 90 graus, tá? Então, nesse caso, a gente fica o quê? Com a letra B. Fechadinho? Bom, é isso daí. E depois eu volto com vocês com aquele nosso resumex. Até mais.